E aí, pessoal, boa tarde, obrigado. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se vocês puderem mandar uma mensagenzinha aqui para eu saber. Vocês estão me ouvindo agora? Legal. Pessoal, obrigado pela presença, tem bastante gente conosco hoje aqui. Esse ano, como é um ano meio maluco, né? Estamos fazendo tudo diferente, estamos aprendendo muito. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês na nossa conferência. Nós organizamos essa conferência da Wolfram no Brasil desde 2013. Nós, normalmente, pessoal, a gente realiza essa conferência lá no Mackenzie, né, em São Paulo, ali em Higienópolis. Normalmente a gente faz isso num sábado, o dia todo. E como esse ano tudo está sendo feito remoto, né, a nossa conferência global da Wolfram, que acontece em outubro, ela foi remota também. Então, por questão de segurança, nós decidimos aproveitar a mesma estrutura e fazer o nosso evento aqui do Brasil, também remoto. Isso é bacana porque nós nos últimos anos, a gente teve pessoas que vieram do Rio de Janeiro, que vieram de Manaus, né, para participar da nossa conferência. Então, isso é bem bacana ter uma oportunidade de fazer online, porque muita gente de fora consegue participar sem ter que viajar e tudo mais. Isso é bem bacana, aí, uma das vantagens nossas da tecnologia, né? Esse ano também uma coisa diferente, nós não abrimos o Call for Papers, é o que a gente faz todo ano, né? A gente monta o site com antecedência, a gente abre um Call for Papers, o pessoal envia, né, as suas propostas de apresentação, aí a gente faz todo aquele processo de avaliação e tudo mais, e esse ano nós convidamos os palestrantes, né, porque para simplificar, para fazer as coisas mais simples esse ano, e o ano que vem, né, se nós tivermos a vacina, quem sabe a gente volta a fazer o nosso evento parecido. Teve um ano que nós fizemos também no Cubo Network, lá é uma aceleradora de startups do Itaú, que fica na Vila Olímpia, lá em São Paulo. Né? Mas todas as outras oportunidades foram todas lá no Mackenzie. Né? Então, o que eu queria falar para vocês hoje? Nós tivemos várias surpresas, né, esse ano, e uma delas foi que houve uma expansão do uso da tecnologia Wolfram. Né? Eles até lançaram um site aqui que a gente chama de o New Normal of Education, né, ou está em português aqui também traduzido, o novo normal da educação. Muitas instituições que já tinham, usavam tecnologia Wolfram, eles expandiram, tanto para ensino quanto para pesquisa. Isso foi uma coisa global, foi uma experiência bem interessante, porque muitas instituições que já utilizavam, passaram a utilizar ainda mais, por conta de todo mundo estar trabalhando remoto. Então, você usando matemática, você meio que transforma o seu notebook num computador poderoso. Né? E você consegue instalar nos computadores de casa, não só na rede das instituições que usam, mas também você consegue instalar em casa. Então, os alunos, pesquisadores, puderam utilizar. Teve professor publicando material didático na web, no Wolfram Cloud, publicando provas foram feitas, né, também utilizando tecnologia da Wolfram, projetos, trabalhos, pesquisa, material didático interativo, né, não é só um PDF estático, mas todo o material de forma que você consiga, né, o aluno consegue interagir, modificar o material, muito código. Então você não só ensinando a programar, mas você ensinando, né, sei lá, biologia, história, o professor fornece o código, os alunos estendem o código e implementam novos recursos no código, testam, experimentam a tecnologia. E isso foi realmente uma surpresa esse ano com a tecnologia Wolfram. Também tivemos experiência de muitas instituições que não usavam, passaram a utilizar. Nós tivemos instituições que usavam no passado e pararam e voltaram a usar agora esse ano. Eu acho que teve uma mudança muito grande, né? Tanto no trabalho quanto nas empresas. Nós temos aí bancos que eram meio que tabu
o home office, né? Você trabalhar em casa. Era meio que um tabu nos bancos por questões de segurança e tudo mais, acesso a sistemas. E os bancos também mudaram, né? Os bancos no Brasil, eu estou falando, né? Empresas como Itaú, Banco do Brasil, eles mudaram a perspectiva e o pessoal vai trabalhar, vai continuar trabalhando em casa, os funcionários, né? Quem não está em agência pode ficar em casa. Eles já tinham a camada de segurança pronta para isso e agora é uma grande mudança, né? É uma grande mudança. Eu acho que tem coisas boas que vão surgir disso. Eu acho que a aula tradicional e o trabalho na empresa vão voltar, mas eu acho que a gente vai ter mais flexibilidade e nós vamos cada vez mais estar envolvidos, né, utilizando tecnologia que permite, facilita esses trabalhos, né, esses trabalhos remotos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da nossa agenda. Eu vou mostrar a agenda de hoje. Nós vamos aproveitando, né, essa questão de estarmos remotos. Então, esse ano nós vamos ter um keynote internacional. Então, vai ser a única apresentação feita em inglês do Kelvin. O Kelvin, a gente trabalha junto na mesma área. E ele escreveu o livro, né, o Hands-on Start to Wolfram Matemática. Ele publicou um livro novo esse ano também, que é uma versão usando o Wolfram Alpha Notebook Edition. E ele vai falar para nós sobre o uso da nuvem, que é algo muito recente que está, né, assim, nós já tínhamos toda a tecnologia em nuvem pronta, mas esse ano realmente ela passou a ser muito utilizada por conta dessa questão da pandemia. Então ele vai mostrar as possibilidades, o que nós podemos fazer de courseware no Wolfram Cloud, como compartilhar projetos e afins. Depois nós temos o professor Pedro do Mackenzie, ele que nos ajuda aí desde o princípio de fazer a nossa conferência brasileira, lá no Mackenzie todo ano. Ele ganhou o Wolfram Innovator Award pelo trabalho que ele tem feito, né, de pesquisa com seus alunos, tanto na pós-graduação quanto na graduação, e ele vai contar um pouco para nós aí sobre essa trajetória, sobre os projetos que ele tem feito lá no Mackenzie, né? Eu fiz o mestrado lá no Mackenzie também, e eu aprendi bastante, o pessoal usa muito o matemática lá, e eu aprendi bastante, a partir daí que eu comecei realmente a trabalhar seriamente com a Wolfram. Depois nós temos o professor Márcio, da Unicamp. O professor Márcio escreveu um livro super legal, e ele explora muito esse conceito de educação no nível superior, né, nos cursos de engenharia, por exemplo, de explorarmos melhor a tecnologia na educação. Então, ele trabalha com laboratórios virtuais de cálculo, de álgebra, geometria, que é o assunto do livro, e ele vai contar um pouco essa história para nós, né? Depois nós temos o Bruno. O Bruno, ele é físico lá da UFRJ e a área de pesquisa dele é de neurociências. É muito interessante, né? Um físico aplicando todos aqueles conceitos de modelagem matemática, os conceitos de física sobre o estudo de neurociências. Ele vai contar um pouco para nós sobre a história dele lá e o que ele tem feito. É um trabalho incrível, é muito diferente, né? Assim, para nós que somos da computação, ele trabalha ali, né, misturando física com biologia, é uma coisa bem bacana. Isso acontece também no Mackenzie, né? O pessoal lá tem uma área que estuda computação, né, biológica. O professor Pedro pode contar um pouco mais sobre isso. E é uma área bem interessante. E depois, para finalizar o dia de hoje, né? Nós vamos ter a minha apresentação, eu vou falar algumas coisas que é o que eu faço todo ano, né? Eu sou bem repetitivo nas conferências. A nossa conferência em outubro, a conferência global, o Stephen, ele faz um talk de umas 3 horas mostrando as novas features da Wolfram Language, né? Então, o que normalmente eu faço é pegar essas ideias, pegar alguns tópicos interessantes do que o Stephen mostrou e fazer um resumo aqui, mostrar recursos novos. A gente está com a iminência da saída aí da versão 12.2, deve estar saindo aí nas próximas semanas. Então, vou mostrar algumas novidades interessantes aí nessa área. E depois a gente vai conversar sobre o Hackathon. Esse ano nós vamos fazer um Hackathon. Eu acompanhei o Hackathon da Rússia, né? Foi bem bacana. Nós temos feito aí vários hackathons e acompanhado vários hackathons pelo mundo. É legal porque os projetos são muito legais, né? Como a Wolfram Language ela é uma linguagem de muito alto nível,
Quando você tem um período curto de tempo para fazer um projeto, você consegue fazer muita coisa nesse espaço curto de tempo. É realmente impressionante o que os hackers têm feito usando o Wolfram Language. Né? Você tem dados disponíveis, você tem publicação automática na web, então tem muita coisa legal e a gente vai explorar então, né, esse ano aqui no Brasil. O nosso hackathon começa hoje e a entrega do projeto é no domingo. Aí a avaliação vai ser feita segunda, né, até terça, quarta-feira da semana que vem. Aí nós temos a agenda de amanhã, a gente explora um pouco ela melhor amanhã, mas a gente vai ter o Fred falando sobre o impacto da pandemia, né, na economia. O Rodrigo Murta, da Lookbox, ele vai mostrar para nós, eles fizeram um trabalho incrível. Eles pegaram o próprio Lookbox, o próprio produto deles, que é inspirado no Wolfram Alpha, e eles montaram um Lookbox público na internet com acesso a dados do Covid. Muito legal o projeto que eles fizeram, ele vai mostrar e falar um pouco sobre isso. O Gino participou esse ano do Summer School, ele era da área de termodinâmica, né? E ele ajudou a fazer e aprimorar algumas funções da matemática durante o Summer School, e ele vai contar um pouco dessa experiência também. E o Rubelmar, ele vai também falar sobre Na verdade, o Rubelmar ele vai falar um pouco mais sobre Data Science. Né? Todos esses conceitos que a gente aprende na engenharia, ciências da computação, estatística, matemática, né? Eu brinco com os meus alunos de Data Science que as coisas que a gente aprende de Data Science hoje são equações de 400 anos atrás. Né? São coisas que estão muito bem estabelecidas, a gente já conhecia há muito tempo, que estão super na moda agora, mas que não são novidades. E ele vai explorar um pouco sobre o estudo de otimização. Depois nós temos o Alexandre. O Alexandre, ele tem uma empresa, Asturian, ele fabrica um hardware, que é um controlador, né, um controlador PID, o pessoal de engenharia aí conhece isso, e ele programa esses dispositivos que eles fabricam, o hardware que eles fabricam, com o System Modeler. Usando, né, o mouse lá, movendo os quadradinhos, as setinhas, eles fazem um modelo no System Modeler, exportam o modelo por um arquivo FMU e importa no hardware deles, para o sistema de controle começar a trabalhar. É muito legal, ele vai mostrar como essa coisa funciona. E no final nós temos o professor Huffman. O professor Huffman trabalha com tecnologia do Brasil há bastante tempo, e ele vai falar um pouco sobre as práticas de ensino e engenharia que ele tem feito e como é que as coisas estão acontecendo. Então, é basicamente isso, pessoal. Nós temos aí uma seleção muito bacana de apresentações, né? O pessoal usa matemática há bastante tempo, tem feito pesquisas bem avançadas. Vai ser um ano bem bacana. As apresentações desse ano estão sendo gravadas também, então depois a gente vai disponibilizar tudo isso na web. Ok? Então, eu vou passar a palavra para o Kelvin. A palestra do Kelvin é em inglês. É a única palestra em inglês que nós vamos ter hoje. E estamos à disposição. Kelvin,